Existe um momento exato em que a vida começa, e ele acontece nesta semana. Se você não assistir este vídeo até o final, vai perder a informação mais importante sobre o seu ciclo. Oi! Bem-vinda de volta! Se você está chegando agora pela primeira vez, eu te convido a assistir o episódio 1 desta série. O link está nos cards aqui em cima. E se você já está com a gente desde o começo, eu fico muito feliz, porque a série está ficando cada vez mais completa e detalhada para te acompanhar nessa jornada incrível. Antes de começar, já deixa o like aqui. Esse gesto simples faz o canal crescer e garante que mais mamães encontrem este conteúdo quando mais precisam. E se inscreve no canal agora. Ativa o sininho, porque toda semana tem episódio novo, e eu não quero que você perca nenhum. Vamos lá, semana 2. O momento em que tudo pode mudar. O que a maioria das mulheres não sabe é que a semana 2 é a semana mais importante de todo o ciclo reprodutivo. É nela que a ovulação acontece, que o óvulo é liberado, que o espermatozoide tem sua única chance e que uma nova vida pode começar. E mesmo assim, é a semana que recebe menos atenção e menos informação. Vou te explicar exatamente o que está acontecendo dentro do seu corpo agora, porque o momento certo faz toda a diferença e como você pode identificar com precisão quando o seu período fértil está acontecendo. Fique até o final, porque no encerramento eu vou te dar uma dica que pode mudar completamente os seus resultados. Lembra que na semana 1 eu te falei que o hormônio folículo estimulante começou a agir, estimulando os folículos nos ovários? Pois bem, agora na semana 2, um desses folículos chegou ao seu ponto máximo de desenvolvimento. Ele cresceu, amadureceu e está pronto para liberar o óvulo, que carrega metade do material genético do seu futuro bebê. Esse momento de liberação do óvulo se chama ovulação, e ele é desencadeado por um pico do hormônio letra hipotecária. Esse pico acontece geralmente entre 24 e 36 horas antes da ovulação e é o sinal mais preciso. O óvulo, após ser liberado, tem uma janela de vida extremamente curta. Ele sobrevive entre 12 e 24 horas, só. Isso significa que a fecundação precisa acontecer dentro desse tempo. É por isso que identificar a ovulação é fundamental. Agora deixa eu te contar algo que vai te surpreender e que está diretamente relacionado com o timing da concepção. Os espermatozoides, ao contrário do óvulo, são muito mais resistentes. Eles sobrevivem dentro do corpo feminino por até 5 dias. Isso significa que se você tiver relações sexuais até 5 dias antes da ovulação, os espermatozoides estarão esperando o óvulo. Por isso, o período fértil real não é apenas o dia da ovulação, mas os 5 dias anteriores a ela, somados ao dia da ovulação em si. Essa janela de 6 dias é o que os médicos chamam de janela fértil. E conhecer essa janela com precisão é o que separa os casais, que conseguem engravidar rapidamente, dos que ficam meses tentando sem sucesso. Ficou com alguma dúvida sobre como calcular sua janela fértil? Deixa nos comentários que eu respondo pessoalmente, ou crio um vídeo exclusivo sobre isso. Mas como saber exatamente quando você está ovulando? Existem formas práticas e acessíveis que eu vou te ensinar agora. A primeira e mais acessível é observar o muco cervical. Nos dias que antecedem a ovulação, ele se torna mais abundante, transparente e elástico, parecido com clara de ovo crua. Esse é o sinal mais visível que o seu corpo dá, indicando que o momento fértil chegou. Quando você percebe esse tipo de muco, é o momento de agir. A segunda forma é monitorar a temperatura basal, que eu mencionei no episódio anterior. Após a ovulação, a temperatura corporal sobe entre 0,2 e 0,5 graus e se mantém elevada até a próxima menstruação. Quando você vê essa elevação no gráfico, a ovulação já aconteceu. Por isso, a temperatura basal é mais útil para confirmar. A terceira forma são os testes de ovulação, também chamados de testes de letra hipotecária, que funcionam de forma parecida com os testes de gravidez. Você mergulha a fita na urina e ela detecta o pico do hormônio letra hipotecária,
que acontece entre 24 e 36 horas antes da ovulação. Esses testes são muito precisos e estão disponíveis em farmácias a um custo acessível. Eu recomendo começar a testar a partir do 10º dia. A quarta forma é o monitoramento por aplicativo. Existem aplicativos que usam inteligência artificial para prever a ovulação, com base nos dados que você registra, como temperatura, muco, sintomas e datas do ciclo. Eles não são infalíveis, mas ajudam muito. E existe ainda uma quinta forma que poucas pessoas conhecem e que eu prometi te contar no final: o monitoramento por ultrassom folicular. Nesse exame, o médico acompanha o crescimento do folículo dominante nos ovários por ultrassom ao longo de alguns dias. Quando o folículo atingir o tamanho ideal, o médico consegue prever com precisão de horas quando a ovulação vai ocorrer. Esse monitoramento é especialmente indicado para mulheres com ciclos irregulares ou que já estão há algum tempo tentando engravidar. Se você se encaixa nesse perfil, converse com seu ginecologista sobre essa possibilidade. Se este conteúdo está te ajudando, compartilhe agora com aquela amiga que também está tentando engravidar. Você pode estar entregando para ela exatamente a informação que vai fazer a diferença. Agora que você já sabe como identificar a ovulação, preciso te falar sobre os sintomas que muitas mulheres sentem. Algumas mulheres sentem uma dor leve ou cólica de um lado do abdômen, por algumas horas durante a ovulação. Esse fenômeno tem até nome médico, se chama Mittelschmerz, que em alemão significa dor do meio. Não é perigosa, é apenas o folículo se rompendo para liberar o óvulo. Outras mulheres notam leve aumento na libido durante o período fértil. Isso não é coincidência. É o seu corpo, em seu estado mais natural, sinalizando que este é o momento propício para a reprodução. A natureza é incrível. Também é comum sentir os seios levemente mais sensíveis, um aumento na energia e na disposição, e até uma melhora no humor. Esses são efeitos do pico de estrogênio que acontece justamente antes da liberação do óvulo. Agora me conta nos comentários. Você percebe algum desses sinais no seu corpo? Você já consegue identificar quando está ovulando? Me conta a sua experiência, porque esses relatos ajudam muito outras mamães que estão lendo os comentários. O que acontece depois da ovulação é fascinante e vai ser o tema central da semana 3. Mas eu já vou te adiantar um spoiler. Após a ovulação, o folículo que liberou o óvulo não some. Ele se transforma em uma estrutura chamada corpo lúteo, que começa a produzir progesterona. A progesterona é o hormônio que prepara o útero para receber o embrião e que sustenta o início da gravidez. Se a fecundação acontecer, o corpo lúteo continua produzindo progesterona, até que a placenta assuma essa função. Se a fecundação não acontecer, o corpo lúteo se dissolve, a progesterona cai e a menstruação vem. Esse processo é o coração do ciclo reprodutivo feminino, e entender ele é entender o próprio corpo. Se você não quer perder o episódio 3, onde eu vou te explicar tudo sobre a fecundação, a jornada do embrião e os primeiros sinais de gravidez que aparecem antes mesmo do atraso, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo mundo já está inscrito e eu não quero que você fique de fora dessa série. E já vou deixar nos cards um vídeo que complementa muito bem o que vimos hoje. Vai lá assistir depois de deixar o seu comentário. Eu quero te deixar com um pensamento antes de encerrar. O seu corpo é um sistema perfeito e complexo, que trabalha incansavelmente todos os meses para criar as condições ideais para uma nova vida. Cada hormônio, cada sinal, cada mudança que você sente tem um propósito. Quando você entende esse sistema, você deixa de ser uma espectadora do seu próprio ciclo e passa a ser uma mulher consciente, conectada e empoderada. E é exatamente isso que eu quero para você. Conhecimento, segurança e muita conexão com o seu corpo nessa jornada. Até a semana 3. Com muito amor eu te espero por aqui.